Vamos abrir nossa Bíblia e vamos ler o último capítulo do livro de 2 Samuel. Hoje nós concluímos o estudo do livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Vamos ler com alegria do verso 8º até o verso de número 25, juntos. Então, eu leio o primeiro, você lê o segundo. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou do rei, com o rosto em terra. Então disse Araúna a Davi: toma e oferece o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Tome assento, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta.
É muito bom estar aqui com vocês, aprendendo, quando estou sentado ali, lendo, estudando a palavra do Senhor Jesus. Também muito bom, quando estou longe, viajando, poder acompanhar via Boas Novas esse estudo, junto com milhares e milhares, na verdade centenas de milhares de pessoas que não podem estar aqui no templo, não estão aqui em Belém, mas não dispensam o estudo programado da Bíblia Sagrada, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia. É realmente maravilhoso. E hoje eu queria mostrar para vocês e mandar um abraço a uma pessoa querida que eu encontrei um parente. Por favor, coloque a foto para mim aí. Eu encontrei com uma... Aqui, está aqui. Esta é minha irmã Ney Brelais. Ney Brelais. Ela tem 93 anos. A filha dela me encontrou na rua e disse que ela não tem condições de vir ao templo mais, de ir ao templo, mas não perde uma escola dominical. Lê a Bíblia e acompanha literalmente conosco. Sua filha, minha irmã Regina, Deus te abençoe muito. E muitas outras pessoas, em qualquer lugar, impressionante, nos aeroportos, em outros lugares, como as pessoas agradecem a Deus pela existência desta igreja, por aquilo que nós fazemos aqui estudando a Bíblia e, sobretudo, nesse horário, pelo um trabalho que nós prestamos a mais a todas as pessoas e aproximadamente 30 mil professores de escola dominical que nos acompanham estudando a lição uma semana antes, para que eles possam, nas igrejas onde eles vivem, e isso do meio da mata amazônica aos ricos condomínios, aos altos prédios e as palafitas, nos acompanham preparando a lição que é de dar no domingo seguinte. Por isso que a gente está sempre uma lição à frente aqui no domingo. É a classe laboratório nossa. No próximo domingo, todo o país e fora do país que nos acompanham nessa sistemática estarão estudando essa lição, encerrando o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Eu quero aproveitar também para parabenizar nossos jovens. Eu vim hoje com a camisa, não está tão cheirosa, porque ontem foi um dia muito abençoado. Os nossos jovens, a partir das 16h30 até as 21h30, estiveram lá no Centenário, num Congresso Brasileiro de Jovens 2023, o maior que eu já vi acontecer. Não havia nem corredor dos lados do Centenário, totalmente tomado por jovens entusiasmados, cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus. Para mim foi realmente algo tão maravilhoso. Ontem eu me expressei lá para eles dizendo que minha convicção é que eles estão prontos para continuar essa grande obra. Já são a força da igreja hoje e a garantia de que a igreja amanhã continuará sendo uma igreja abençoada, uma igreja sólida, uma igreja fiel, uma igreja comprometida com o Senhor Jesus. Os jovens da nossa igreja estão todos eles de parabéns. Eu queria pedir um aplauso a toda a nossa juventude, a todos os jovens. Eu os desafiei ontem para que a gente começasse uma corrida de revezamento de liderança, né? Um começo de transição, começo de continuidade a partir desse congresso, e a gente vai caminhar juntos de olhos sobre eles e pedindo a graça de Deus para eles. Perguntei se eles estavam disponíveis para isso, aquela multidão toda, e eu vi neles total
graça, confiança em Deus e a esperança e segurança de que o trabalho que essa igreja faz não é em vão e que as futuras gerações, elas garantem a vida, a existência desta igreja do melhor modo possível, talvez até indo melhor do que aquilo que nós encontramos até aqui. Isso é muito bom, porque nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre liderança, e liderança, há um ditado, que liderança não se mede pelo que realizou, se mede por como se faz uma transição, uma conclusão de liderança e uma transição para futuras lideranças, de modo que os liderados não sofram e possam ir além daquilo que se fez até aqui. E realmente nós estamos vendo isso, vamos ver em Davi, e já estamos começando a ver, a presenciar. Convidei eles e desafiei eles para que sejam servos de Jesus e também servos da igreja. E foi realmente um instante muito, muito abençoado. Por fim, lembrar a vocês que a partir de domingo nós começaremos o nosso estudo do Evangelho escrito por Lucas. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas. Vamos concluir o ano, chegar Natal, estudando essa bela palavra de Deus, e todos aqueles que queiram se adiantar, ou seja, chegar domingo aqui, já tendo lido a nossa revista de escola dominical, nossa primeira lição, por favor, aí à saída, todos os locais, nós temos a nossa revista de escola dominical. Vamos então ao que hoje está proposto o nosso estudo. Vamos juntos, por favor, me empreste aí a voz de vocês. O tema do nosso estudo hoje é qual? E o texto áureo que nós escolhemos é? Um princípio prático para a nossa vida, extraído de toda essa lição hoje, geral, verdade prática, é qual? Todo esse nosso capítulo e essa história, na verdade, hoje, uma lição de conclusão desses livros, nós estamos resumindo em 3 tópicos principais. O primeiro é qual? O segundo? E o terceiro? Extraordinário. Estamos bem informados então. Vamos então a essa nossa caminhada. Vamos conversar um pouco sobre o censo. Esse último capítulo do livro de Samuel, ele retrata a questão do censo levantado por Davi e a forma como Deus tratou de Davi em relação a essa sua atitude. Não é o fim ainda do reinado e nem da vida de Davi. Por que nós hoje não vamos abordar essa sessão dos últimos dias de sua morte, de sua sucessão? Porque esses assuntos estão tratados no livro de 1 Reis e de 1 Crônicas. Como nós decidimos estudar a Bíblia da forma como ela se apresenta, então não vale a pena a gente avançar, porque nós vamos, se Deus quiser, estudar isto no momento em que estudarmos o livro de Reis e os livros de Reis e o livro de Crônicas. Nós vamos então ver o epílogo da vida de Davi. Hoje nos conteremos com esse episódio que nos traz muitas lições interessantes. E vamos tentar um pequeno resumozinho do que tenha sido o livro de 1 Samuel e de 2 Samuel. O nosso primeiro tópico, então, o censo de Israel. Vamos ler a palavra do Senhor, o verso de número 3 do capítulo 24, por favor. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja.
Mas porque tem prazer nisto o rei, meu senhor. Tentação e provação. Essas duas palavras são muito próximas, muito limítrofes. Nós usamos essas palavras como sinônimos, às vezes. Às vezes a gente faz uma pequena misturada que dificulta depois a gente entender um pouquinho a diferença delas, né? Por exemplo, a gente confunde muito igreja com templo. A gente diz, eu vou para a igreja. Na verdade, a gente está querendo dizer, eu vou para o templo, porque a igreja sou eu, não é? A gente confunde dizendo assim, a igreja está suja. Nós queremos dizer, o templo está precisando de pintura. E a gente, às vezes, vai usando os termos assim um pouco mais impróprios. Tentação e provação. Tentação tem origem no inferno, com a finalidade de destruir a fé e derrubar as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é tentado por ninguém e a ninguém tenta. O contrário. O exemplo disso, Eva no jardim. O exemplo disso, Jesus no deserto. Diz a Bíblia que Satanás o tentou no deserto. Queria destruir. Em Eva, ele teve sucesso. Em Jesus, ele não teve nenhum sucesso. Provação. Provação procede de Deus para crescimento nosso, crescimento da nossa fé, teste da nossa fé. Porque nós, seres humanos, Deus não depende disso, mas nós, seres humanos, nós crescemos em condições adversas, em condições de luta. E isso nós encontramos em tantas situações. Por exemplo, Paulo. Quanto sofrimento Paulo passou cumprindo a sua própria missão. Naufrágios, lutas, provações. Ele não desistiu. Jesus também foi exemplo, mas Jesus não precisava disso para aperfeiçoamento da fé. Embora que Hebreus diz que até Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento para que entendesse as nossas dores e pudesse também ser solidário conosco na compreensão que existia. Claro que isso é uma linguagem antropomórfica para a gente entender que Jesus nos conhecia por dentro e por fora. E também para nos trazer consolação de que Jesus, ao renunciar sua glória no céu e tomar forma humana, ele queria dizer para a gente que ele sabia da nossa natureza. Então, essa é a diferença entre alguma coisa procede de Deus e o que procede de Satanás. O que procede de Satanás é para nos destruir, é para fazer-nos cair, é colocando armadilhas para que a gente ceda no pecado e na tentação. Provação de Deus são aquelas lutas que a gente sabe. E quase sempre a gente quer jogar na conta, tudo na conta só de Deus ou tudo na conta só do diabo. E isso é muito irresponsável. Não é quando nós queremos dizer que qualquer sofrimento, que qualquer provação que passamos é responsabilidade do inferno. Nem sempre o é. A gente tem que dar glória a Deus e a gente tem que deixar cumprir-se em nós. Romanos capítulo 5 diz, e nos gloriamos não só nisso, mas nos gloriamos na própria provação e tribulação, sabendo que a provação, a tribulação produz a paciência produz a experiência e a experiência produz a persistência e a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, provação e tribulação para o crente não definha e nem o derruba. Pelo contrário, Paulo diz que nós devemos nos gloriar. E os discípulos disseram, quando eles sofreram por amor a Cristo, se gloriaram pela honra de poder sofrer pelo nome do Senhor Jesus.
Logo, quando Satanás vem com o pecado para nos ofender, nós temos duas saídas que na verdade são uma só. Zacarias nos ensina a repreender. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás, ou para trás de mim, Satanás. Você não entende das coisas de Deus. O sangue de Jesus tem poder e o Senhor Jesus nos deu exemplo. Quando estivermos em tentação, em risco, chamados para um abismo para pecar, nós devemos usar a palavra do Senhor, como ele usou com Satanás. Satanás o tentou dizendo: você é o filho de Deus, então transforma a pedra em pães. Ele disse: essa tua tentação já era, porque eu estou avisado pela Bíblia Sagrada que não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Satanás insistiu. A tentação, ela é progressiva, ela é ardilosa. E disse ao Senhor: te levei aqui a esse pináculo, te lança daqui ao chão, porque está dito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te amparem. E Jesus disse para Satanás: também essa tua tentação de poder, de fama, não me atinge, não me vence, porque está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não brinca com a fé que você tem desnecessariamente, porque não é assim que se vive. Até que por fim Satanás levou Jesus a um alto lugar e mostrou os reinos que existiam ali. A região é propícia para isso, e disse: tudo isso aqui é meu e eu vou te dar se você prostrar e me adorar. Bela mentira, não é? Não era dele. Jesus sabia muito bem. Ele estava só jogando a armadilha para a gente, mentindo que tem alguma coisa boa para dar para a gente, porque aos caminhos dos homens e de Satanás podem parecer direitos, mas depois é caminho de morte, porque ele vem para roubar, matar e destruir a nossa fé. Essa é a tentação de Satanás. E quando ele disse isso a Jesus, Jesus de uma forma definitiva o repreendeu, dizendo: eu te repreendo, porque está escrito: somente a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E Satanás fugiu, saiu. Como a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como a Bíblia diz: o pecado está à porta, ele nos rodeia. Satanás quer se parecer como um leão rugindo ao redor de nós, como se não tivéssemos saída. Mas a Bíblia diz: compete a ti dominá-lo, resistir ao diabo e dominar o pecado, sem brincar, sem pensar que você é alguém e que você pode enfrentar essas tentações sozinhos. Não vá com o coração cheio do Espírito do Senhor Jesus. Faça até como a história da criança. Vocês conhecem muito bem. Eu acho muito interessante quando Jesus disse que se nós não nos fizermos como uma criança, a gente não é digno do reino do Senhor. A criança, a história que a criança estava sendo tentada, a criança estava querendo fazer as coisas erradas, e Satanás disse para uma criança, falou no coração da criança: deixa eu entrar no teu coração, deixa eu fazer morada no teu coração. E a criança disse: aqui no meu coração quem está morando é Jesus, conversa com ele, se ele quiser, e se ele deixar, aí é problema dele, mas se ele não quiser, se ele não deixar, não tem lugar para você no meu coração. Meu coração está cheio, meu coração está ocupado, meu coração está completo, minha mente está completa. Então a diferença entre essas duas palavras é bom que se tenha, né? A tentação procede do diabo para nos definhar e nos afastar de Deus. Provação, tribulações são dadas para crescimento da fé, são permitidas para o crescimento da fé. Segundo a soberania de Deus, versos 8 e verso 9, por favor. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei
o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. A questão da soberania de Deus e os desígnios dos homens e as pessoas, como é que elas são. Quando nós estamos bem no exercício da nossa fé, nós cremos em Deus, descansamos em Deus, sabemos que o controle de tudo está na mão de Deus e preferimos ser submissos a Deus. Porque a soberania dele, o poder dele, a supremacia que é dele até sobre a vida, sobre qualquer coisa. Quando nós não estamos bem, a gente transfere de Deus, tira a confiança que temos nele para colocar em alguma outra coisa. Esse é o tipo de idolatria que crente comete. Às vezes a gente fala de um tipo de idolatria que outras pessoas praticam, adoram imagens, oram para seres que não são seres humanos ou que nem existe. O crente, ele pratica muito esse tipo de idolatria contra a própria soberania de Deus. Ele sabe, ele já provou, ele tem certeza que quando ele nunca ele pode todas as coisas, mas num certo tempo ele quer descansar em seguranças próprias. Pode ser fama, pode ser recursos financeiros, pode ser conhecimento, pode ser poder, seja o que for. No caso de Davi, que viveu predominantemente na sua vida toda, dependendo de Deus, desde o começo do seu nascimento, desde o tempo que, quando criança e adolescente, cuidava do rebanho da família, desde o tempo em que o urso tentou destruir uma ovelha, o leão tentou destruir as ovelhas e o rebanho, e ele, por graça de Deus, franzino, sem armas, sem possibilidade nenhuma, conseguiu ir vencendo tudo isso. Golias, com uma pedrinha, com uma pequena baladeira, estilingue, funda, ele conseguiu fazer. Mesmo depois de sendo rei, antes de organizar o exército, de organizar o Estado de Israel, ele ia para pelejas e batalhas com exército pequeno, exército desarmado, em total desvantagem. E Deus era com ele e era com o povo de Israel, por suas promessas, por seu poder e por sua soberania. Nesse instante, Davi claudica, Davi rateia, Davi desliza na fé, e ele resolve, já ao final quase da sua vida, do seu reinado, a transferir a confiança que ele tinha em Deus para o seu poder bélico. Agora o Estado de Israel já era formado, já era muito forte, o exército de Israel também já tinha uma unidade, ele já era integrado, que não acontecia durante todo o tempo da história de Israel. Eles lutavam todos separados, desunidos no tempo dos juízes. Davi quis descansar no poder bélico e pediu para que fosse feito um levantamento, um censo de quantos eram os homens de guerra adestrados, para que ele pudesse fazer cálculos para as próximas batalhas. E basicamente, sem aquela aparente insegurança das batalhas anteriores, sem aquela necessidade de fé e dependência de Deus. Ele passaria a ser ele próprio, o Deus dele, controlando a vida dele, as vitórias dele, num ambiente logicamente errado, falso, porque os erros deles mostravam que ele não tinha controle nem sobre ele próprio, nem sobre seu caráter, seu próprio comportamento. E ele quis fazer essa transição
deixando que a soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, que ao final prevalece até sobre o poder do inferno, prevalece sobre o poder de Satanás. Quem fez o universo foi Deus, quem nos deu vida, Deus, quem nos aceitou, ainda que errados, mandando seu filho para morrer na cruz, é Deus. O Senhor da vida é Deus, o Senhor da morte é Deus, o Senhor eterno é Deus. Satanás não teria como fazer nada, e nem o ser humano. Ele então insistiu em saber qual a sua força, e vamos com calma aí, não faça julgamento. Até aqui a gente sabe que a força levantada foi aí de 1.400.000 soldados. Imagine só, soldado eram pessoas acima de 20 anos, treinados, e não contava com os idosos. Depois, mais ou menos a idade era a idade de 20 a no máximo 50 anos. Que exército! Só para vocês terem uma ideia, isso nós estamos falando há 3.000 anos passados. Hoje, o exército brasileiro tem 300.000 soldados. A Marinha, que eu saiba até a última vez, tem 40, 50 mil militares. E a aeronáutica tem 60 mil. Junta aí um pouco, 400 mil. Claro que tem aí o chamado reservista, tem essa coisa, mas militares adestrados, prontos para a guerra. O exército de Davi era o triplo do exército do Brasil. Era uma força já muito grande, era uma atração pertencer ao exército de Davi. Pessoas estavam disponíveis para isso. E quando Davi já tinha noção disso, foi tão ridículo a pergunta dele que o oficial, o comandante do seu exército, o comandante aí do exército, disse para ele: Davi, não precisa, você já sabe. E já sabe como é que Israel trabalha, e como a fé que você tem, a história que você tem, é que nos trouxe até aqui. Por que você está querendo agora aferir isso? Para qual motivo? E aí nós vamos entrar no terceiro ponto, que é quando nós pecamos. Vamos lá. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Bom, minha gente, o que há de errado em a gente contar coisas? O que há de errado em a gente inventariar coisas? Em a gente ter noção de quantidade? Nada. Pelo contrário, era um hábito bíblico, era um hábito aconselhado pelo Senhor. Quando o povo Jacó foi para o Egito, a Bíblia diz que foram 72 pessoas. Quando saíram do Egito, diz que era um povo de 600.000 só, homens, sem mulheres. Quando na Bíblia, no Novo Testamento, o Senhor Jesus multiplicou os pães, foi para alimentar 5.000 pessoas. Depois, números, Jesus disse: ninguém deve ir para a guerra sem antes calcular o exército que tem. Está na Bíblia. E diz também que a gente deve ser muito planejado. Se alguém quer construir alguma coisa, uma torre, primeiro faça as contas, veja se é possível para concluir. Planejamento é divino. Planejamento se faz em cima de boas informações. Se você não tiver boa informação, uma informação errada, você planeja e vai dar errado, porque a base está errada. Não há erro em levantar censo nenhum. O censo mais clássico que nós nos lembramos aqui, o censo do nascimento de Jesus, quando César Augusto mandou: todos vão às suas cidades e vamos levantar
qual é a população de cada cidade, assim como nós temos aqui no país, para poder... Como é que nós sabemos que Melgaço é o último IDH? Porque tem o censo que é levantado, a qualidade, as informações, e a gente sabe. Lamentavelmente, como é que a gente sabe que nossa cidade está sendo degradada, a nossa capital, e nós já estamos aí no antepenúltimo lugar como a capital mais pobre, com menos saneamento, com menos infraestrutura, que está abrindo nossos olhos, que está nos fazendo orar, mas trabalhar pela cidade, ter esperança que agora aconteça alguma coisa melhor, e a gente botar as mãos na massa para ver essa cidade, que é uma cidade querida, Belém do Pará, melhor, através de pesquisas, através de censo. O erro aqui, tanto do pecado, foi: Davi fez um censo militar. Ele não estava interessado em saber a circunstância de toda a nação, nem de todo o povo. Ele queria apenas, em cima de uma certa soberba, de uma certa segurança e poderio humano, ele queria dizer para Israel e para as nações que ele, sozinho, pelo seu exército, ele era um dos maiores exércitos e ninguém podia enfrentá-lo. Ele estava exatamente tirando a confiança em Deus e colocando a confiança. Ontem lá no centenário, os jovens foram brilhantes, fazendo uma representação disso, e nossos jovens mostrando um jovem que dizia: eu posso, eu fiz, eu quero, eu sou, eu não acredito em Deus, eu não preciso de Deus, e nada disso. Por isso, no final eles disseram a entrega, foi a rendição desse jovem, quando depois de sofrer, depois de bater a cabeça, depois de ter ganho dinheiro, depois de ter desespero, depois de sentir-se vazio, tendo provado tudo que existia no mundo, ele dizia: eu me rendo. Se não tiver Deus, nada tem significado. O próprio rei Salomão, filho de Davi, em Eclesiastes, diz: tudo é vão, tudo passa, tudo é correr atrás do vento, se não tiver temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Não tem sentido nenhum. A gente se coisifica. E nessa soberba, nessa prepotência de Davi, de um levantamento bélico, um levantamento só militar, como quem diz: quando eu era menor, eu precisava de Deus, e essa nação era consagrada a Deus, e eu dizia a eles que seguisse, obedecesse a Deus, apesar de toda o poderio, a bênção que tinha. Não era esse o meu foco. Aqui ele transforma tudo para ele próprio, se fazendo o próprio Deus. Então o pecado não foi o censo em si, o pecado foi a motivação do censo, a razão do censo. Atenção, pastor Samuel Câmara, e atenção, todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, que me ouvem em algum lugar. A gente não pode colocar Deus numa fórmula e depois pegar a fórmula e dizer: ela sem Deus vai me levar a algum lugar. Não pode, é o maior risco que existe. Aliás, a gente se esquece de Deus no detalhe. Lembra de Maria e José? Se esqueceram de Jesus no templo, foram achar muito depois de muita luta. E a gente, depois de quebrar a cara muitas vezes, porque Deus não se coloca dentro de uma caixinha de sapato e a gente não pode esquadrinhar Deus. Servir a Deus é ser obediente a Ele naquilo que Ele nos ensina a fazer, ainda que não seja uma fórmula repetitiva, que quase nunca é. Quase nunca é. Então você diz assim: eu aprendi isso que Deus faz assim, eu agora não preciso de Deus para fazer, para viver, eu já sei como é que é. Não vá nessa. Ouça a voz de Deus para aquele momento, porque a gente nunca é o mesmo depois de nenhuma experiência que a gente passa na vida e nem de comunhão com Deus. A gente cresce, os dias mudam, o momento muda, circunstância muda, e então
Jesus é o mesmo, e essa é a nossa segurança, de Ele estar conosco, mas não de fórmulas que a gente pegue e diga, sem Jesus eu consigo fazer aquilo que só fiz com Jesus, que só fiz com Deus. O pecado não foi do censo, não foi do levantamento, não foi nada disso. O pecado foi a soberba, a prepotência de Davi. Ele se achou um Deus, maior do que Deus, ou pretendia pelo menos se achar, a ponto de o seu oficial, que era corrigido por Davi, sempre corrigido, dizendo, não é necessário, é diferente. Agora que está tão bom, tudo certo, e Deus pode fazer multiplicar o exército 100 vezes mais, sem ter necessariamente número de soldados para isso. Como é que Deus faz? Numa batalha, Ele assusta o exército diferente, e eles veem o exército do povo de Deus como sendo um povo muito maior. Então, é em Deus, ninguém bate no peito, ninguém bate no peito. Essa história você conhece muito bem, ela é muito sensível. Eu conheço um pouquinho dessa história também, porque geralmente Deus nos dá missões que são maiores do que nós, maiores do que a condição do povo de Deus, maiores do que a condição da igreja, maior do que o dinheiro, do que o orçamento. Quase sempre na igreja, na causa de Deus, funciona assim, exatamente para a gente poder experimentar a fé e a gente poder crescer, e o mundo poder perceber que nós não somos uma organização, uma empresa qualquer, nós não somos. Por exemplo, quando foi para fazer a Rede Boas Novas, gente, nós não tínhamos nada, nós não entendíamos de nada, ninguém tinha engenheiro, ninguém... Tem gente que brinca com a Rede Boas Novas, são 32 anos atrás, não existia nenhuma televisão cristã evangélica 24 horas. Programa da Assembleia de Deus, existia um ou outro só, um ou outro programa. Não tínhamos engenheiros. Dinheiro em dólar naquela época, que tudo era feito em dólar, nós não tínhamos absolutamente nada. Deixa eu só contar para vocês. Tudo que a igreja tinha, se não gastasse um tostão, que a igreja gasta tudo e deve gastar tudo, a gente juntaria 50 mil dólares. A Rede Boas Novas custou 4,5 milhões de dólares. E a prestação, 200 mil dólares por mês. Prestação. O custo, 150 mil dólares por mês, 350. Nós tínhamos 60, se não gastasse. Mas tinha 2 mil dólares no cofre, porque igreja se utiliza do dinheiro para fazer a missão que ela tem que fazer. Nossa igreja não perdeu um tostão quando o Collor confiscou dinheiro de todo mundo, nós estávamos nem aí. Aliás, quando Jesus vier, se o pastor da igreja for sábio, não deixa um tostão para o anticristo, se possível algumas contas para ele pagar, tudo para evangelizar, tudo para fazer obra social, tudo para confiando no Senhor Jesus. Não quer dizer irresponsabilidade não, porque em alguns momentos é possível até ter reserva, mas a igreja não anda pelo número e não anda pela garantia da conta bancária que ela tem, porque senão ela não vai a qualquer lugar nenhum. Ela não vai ser mais forte do que a Coca-Cola, que tem dinheiro de sobra, não vai ser mais forte do que como é Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, nunca. Esses camaradas assinam um cheque, compram o que eles querem, compram tudo o que eles querem. No nosso caso não, e graças a Deus que não. Igreja depende do Senhor Deus. Se eu tivesse dinheiro para só assinar cheque, eu seria executivo de uma empresa. Agora, quem olha para a igreja diz, ela não vai a lugar nenhum, aguarde, o dono dela vai levar ela onde ele quiser. É na televisão, é onde for. Resultado, foi tudo pago e nós estamos aqui. Talvez vocês não saibam disso. Pergunta do pastor Firmino, ele está vivo ainda. Um dia eu tinha 29, 30 anos, lá em Manaus, pastoreando, eu recebo um telefonema do pastor Firmino. Pastor Samuel, me ajude, chorando. Eu digo, o que é isso, pastor? O que eu posso fazer pelo senhor? Ele disse assim,
A televisão foi colocada à venda, nós ainda estamos pagando a rádio. E eu digo, o senhor vai comprar, né? Ele disse, eu quero comprar, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, mas vá à frente, pastor. A nossa igreja mãe, Assembleia de Deus em Belém do Pará, assine o contrato, compre essa televisão. Ele disse, pastor, o homem quer $1 milhão. E agora piorou. A televisão que nós estamos comprando, a antiga Guajará, Canal 4, todos sabem, ela é afiliada da Rede Record. E os nossos irmãos botaram 1,1 milhão e disseram que a Assembleia de Deus em Belém do Pará é pobre e desunida. E botaram 1,1 milhão. E eu estou sem saber o que fazer. Eu disse, pastor, vai em frente, bote 1,200. Ele disse, mas como? Eu digo, se ele botar 1,300, bote 1,400. Ele disse, mas como? Eu não sei como foi, porque nós estávamos pagando a Rede Boas Novas no Amazonas e nós não tínhamos dinheiro para pagar $200 mil. Mas naquele telefonema, eu não sei como, sabendo como, eu disse para ele, pastor, onde o senhor for, os irmãos aqui do Amazonas vão pagar 50%, metade. Vá onde for, mas não deixe. Mexeram com o nosso general, mexeram com aquele que fez surgir a Assembleia de Deus, dizendo que ela é fraca, não tem dinheiro, é desunida e que ela não compra e não paga. Vá. Você sabe quanto foi que foi pago por esse canal que nós temos hoje aqui? Era $1 milhão. A Assembleia de Deus aqui, ajudado pelo cabocada lá do Amazonas, $2 milhões foi pago para a gente ter um canal de televisão que vocês têm hoje. Desafiado incrivelmente por um exército também do Senhor, que foi colocando som. Eu nem sei se quem vendeu se aproveitou disso para ganhar muito mais dinheiro. Eu só sei que um dia o pastor Firmino disse que sentiu que estava terminando seu pastorado e ele estava orando a Deus por alguém, e aí Deus botou no coração dele, sabe aquele moleque, aquele meninozinho lá do Amazonas, aquele que num telefone disse que pagava metade, que mandou metade para ser pago. Aquele menino é o que pode vir para cá continuar a obra de Deus. Veja como Deus usou um fato só. E eu cheguei aqui, nós ainda estávamos pagando. E nós conseguimos pagar tudo que está. Nós não devemos nada a ninguém. Nós não devemos nada a banco. Nossa igreja não opera empréstimo bancário. Nossa igreja não opera nada. Tem gente que diz assim, mas a igreja tem muito dinheiro. Posso dizer uma coisa para você? Você não vai morrer? A igreja em Belém do Pará tem 543 templos. Tem esse aqui, tem o Centenário, templos grandes, Pedreira. A entrada média, atenção, um templo pelo outro, por mês, é R$3.900. Anota aí, porque tem gente que não sabe avaliar o que é Deus no comando e pensa que é dinheiro. Imagine eu dizendo, agora eu quero muito dinheiro porque eu não quero depender de Deus. Imagine, 3.900. A grande maioria, talvez, de nós aqui, não vive com R$3.900. Nós temos 150 templos cuja entrada é menor do que R$1.000. E o templo está lá, e a casa está lá, e o obreiro está lá, e a obra social está sendo feita lá, e meu gasto está lá. Se nós fôssemos olhar para o dinheiro, para a empresa, para a organização, nós não faríamos nada. Mas glória a Deus, que Ele é o Senhor da igreja. E alguém tem que olhar, aprender e dizer assim, só Deus faz estas coisas. E nós não fazemos questão de transferir de Deus para cá. Nós não fazemos. Davi errou porque ele não estava tratando de um censo. Ele queria deixar de confiar em Deus, naquilo que Deus havia feito e conduzia ele a vida toda. Deixa eu contar uma experiência só, para a gente então concluir. Eu me lembro um dia, que eu, recém-chegado a Belém, e a Rede Boas Novas andando, a Rede Boas Novas tinha mais de 400 funcionários. Pensem isso, alguém olha para mim e pensa que eu tenho capacidade para isso, de produzir dinheiro. Eu nunca vi a reserva de dinheiro para a Rede Boas Novas em conta
para um mês na frente, nunca. E eu estava com a Rebeca andando em torno do Bosque Rodrigues Alves. E eu recebo um telefonema. A Rede Boas Novas já estava quase todo o Brasil. A pessoa pergunta: como? Deus faz, amigo. Quando Deus quer fazer, sai da frente, vai atrás, pega carona. Ele sempre leva a gente além do que a gente não muda a confiança em Deus quando você tem uma coisinha a mais. Por exemplo, você vem para o culto, o dinheiro aumenta e você vira um empresário, continua vindo para o culto, não troca Deus por isso. Você tem um dízimozinho, uma oferta, você dá uma oferta, salário mínimo, querendo muito mais, Deus coloca na tua mão muito dinheiro, não muda a confiança. Isso tudo passa, isso tudo se acaba. E eu me lembro, recebendo um telefonema, e lá no Amazonas os irmãos dizendo assim: nós não temos dinheiro para pagar os funcionários esse mês. Que dói na vida de uma igreja. Uma bênção seria a televisão, seria uma maldição agora, porque os trabalhadores não teriam. E eu me lembro tão angustiado, eu disse para eles: olha, eu não tenho, o que eu vou fazer? A Rebeca disse: mas como, Samuel? Eu digo: Rebeca, eu não tenho. Se Deus quiser fechar Boas Novas agora, Ele vai fechar, porque eu não tenho como arranjar dinheiro, nunca tive, ela é de Deus. Eu me lembro chegando aí no apartamento, indo angustiado. Eu não fui ajoelhar, orar a Deus, buscar, eu estava angustiado. Quando a gente está angustiado, nem sempre a gente ajoelha, a gente anda na sala para outro. E angustiado, eu disse: Deus, nós vamos passar essa vergonha. Como é que nós vamos fazer? Não há o dinheiro para pagar o funcionário. Eu senti Deus falar no meu coração. E Deus disse, a voz no meu coração: quanto é que você quer? Aí eu fiz umas continhas de bobo. Eu fiz as continhas: Senhor, eu quero 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares, eu fiz a conta, daria 1 ano de vida da Rede Boas Novas. Eu digo: eu nunca tive descanso no próximo mês. Eu quero 2 milhões de dólares. Eu senti a voz dizer no meu coração e fechar o pacto. Disse: está certo, vou dar 2 milhões de dólares. Eu fiquei alegre, dei glória a Deus e tudo. Quando eu ia saindo do meu ambiente, onde a voz de Deus estava me falando, a voz do Senhor disse assim: quando terminar os 2 milhões de dólares, o que é que tu vais fazer para continuar sustentando a Rede Boas Novas? Eu parei. Eu digo: passa muito rápido um ano, se acaba 2 milhões de dólares, o que eu vou fazer? Eu disse: Senhor, eu não sei. Eu não lembrava disso, eu não programei contar para vocês essa experiência, mas cabe totalmente. O Espírito de Deus me disse: escolhe 2 milhões de dólares ou o pão de cada dia da Rede Boas Novas. Escolhe. Vocês sabem esse pãozinho que nós distribuímos aqui para a gente botar o cofre de todas as moedas que a gente fez a campanha, o pão da Boas Novas, foi desse momento. Escolhe 2 milhões ou escolhe o pão diário da Rede Boas Novas. Sabe o que é que eu escolhi? Eu digo: Senhor, não está aqui quem quer 2 milhões. Garante o pão de cada dia da Rede Boas Novas. Louvado seja Deus. Já fazem 26 anos que o dono da obra disse que era assim, e por sua misericórdia eu não errei na escolha. Foi o que Davi fez. Davi disse: não, eu não quero mais que você continue me ajudando, como foi com Golias, como foi com o leão. Eu agora quero eu mesmo mandar na vida. Israel é forte, quero comandar um exército forte, eu quero ser guerreiro na terra. Coloca de volta. Pecou contra Deus, abandonou Deus, disse: Deus, eu posso mais do que você. E pronto, e vamos para frente. A disciplina de Deus. Por que eu gastei mais tempo aqui? Porque fazem 2 lições que nós estudamos sobre a queda e a restauração de Davi. Lembram? Quantos de vocês estavam aqui? A lição de número, a queda e restauração de Davi. Naquele dia, eu inclusive fui muito audacioso. Eu usei uma palavra que não é comum no meu vocabulário. Não é muito comum. Eu sei que alguns de vocês nem... Mas eu pensava até que ia dar um problema grave e tudo. E depois eu fiquei muito mais tranquilo quando eu percebi que foi compreendido pela maioria. E que pessoas do Brasil todo disseram: pastor, só o senhor, no púlpito da igreja mãe,
teria autoridade para dizer o que o senhor disse, porque nós aqui não temos, a gente mexe muito com rede social, a gente também já transferiu, briga muito em rede social. O senhor é um pastor de uma igreja com raiz, com origem, com tudo, o senhor poderia dizer o que disse. Claro que se eu dissesse hoje, eu ia dizer algum outro sinônimo, mas também eu já descobri que o sinônimo não ajudaria. De titica, de dejeto, não é? De número 2, não tinha outro. A regra é essa que está por aí. A regra é essa que está por aqui. A culpa de Davi, a confissão de Davi, a disciplina de Deus. Nesse caso específico, por favor, leia o verso de número 10 e o verso de número 12 para a gente já chegar ao final. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Verso 12: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Como foi que Deus... Eu fico muito à vontade, feliz para estudar o capítulo 24, porque no capítulo de número 11, que nós estudamos a queda e a restauração de Davi, Davi, ele cometeu o pecado, ele adulterou, ele encobriu, ele tentou justificar o pecado, mandando matar o marido da esposa, tentando propor casamento, dando férias para o marido da esposa, para encobrir um pecado que ele não confessava, e Deus teve que mandar um profeta chamado Natã para dizer: ó, você é esse pecador. Aqui, o trato de Deus com Davi, atenção para isso, produziu efeito, porque embora Davi tenha feito o que não deveria ter feito, de se levantar contra Deus, dizendo que queria ser ele o comandante do seu exército, e não queria que Israel confiasse em Deus como antes. Aqui, na hora que chegou o resultado para Davi, trazido pelos seus comandantes, 900.000 aqui em Israel, 500.000 em Judá, a Bíblia diz que Davi sentiu bater forte o seu coração. Ou seja, não precisou mais o profeta vir confrontar Davi. Não precisou mais alguém descobrir o pecado de Davi. Davi estava tratado de pecados que ele escondia, e pecados que eram encadeados com o outro para esconder da visibilidade das pessoas. Aqui diz a Bíblia que na hora que bateu o resultado, diz: sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse: Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora o Senhor, peço-te perdão da minha iniquidade, do teu servo, porque eu procedi loucamente. É muito bom quando a gente cresce na fé. É muito bom quando a gente não brinca com o pecado. Tem uma porção de crente que diz assim: pastor, tem que ser só no chicote, porque crente só vai levar no chicote. Me perdoe, eu não consigo ir além do que Jesus fez. O máximo que eu posso querer é ser parecido com Jesus, e não conseguirei totalmente ser como Ele. Não são modos, não são invenções, não são hábitos de igreja que me levarão a pensar que nós podemos proceder diferentemente em relação às pessoas e nem em relação aos pecados. Não tem jeito. O melhor que a gente pode fazer e crer é: quem é salvo, quem é regenerado, quem é nova criatura, não gosta de pecar, não anda procurando o pecado, não brinca com o pecado, procura a santificação, cada dia parecer-se mais com Jesus, cada dia distanciar-se mais do mundo. Quem brinca com o pecado precisa ser regenerado, e eu não posso olhar para a igreja de Jesus nivelando por baixo, como se aqui na frente tivesse todo mundo que não presta, e todo mundo que sabe que
não deve pecar, mas se pecar e confessar, Jesus perdoa. E alguém diz assim: pastor, mas se o senhor pregar isso, as pessoas vão ficar pecando, estimuladas a pecar, porque Jesus perdoa. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quem recebeu Jesus é nova criatura, não é perfeito, peca. Mas se pecar, não esconde, não connive, não permanece, sente a culpa, procura confessar e deixar, e Jesus perdoa, se tivesse arrependido sinceramente. Se não tiver, nem que o pastor perdoe, nem que a igreja perdoe, porque Jesus conhece o coração. Eu não acredito. Eu acredito que nós estamos seguindo para o céu. Fique em pé comigo. Conforme a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu acredito que sermos santificados não é ser perfeito. Eu acredito que o céu é o lugar onde todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, receberam Jesus como Salvador, e na caminhada, porventura, sem querer, sem propósito, sem intenção de continuar pecando, porque senão não há perdão para o pecado, se arrepende sinceramente. O que é? Coloca aí, por favor. Se arrepender sinceramente é ter a culpa, confessar e ser perdoado por Deus. E, atenção, enfrentar consequências dos pecados praticados, mesmo recebendo o perdão de Deus. Porque é da Bíblia: o que o homem semeia aqui, o que a mulher colhe. O pecado deixa marca. Atenção, irmãos, pelo amor do Senhor Jesus, olha o que nós estamos fazendo com o Evangelho. Nós estamos dizendo que não vale a pena ser crente, porque a única pessoa que quando peca sente remorso, como Davi sentiu no coração, que diz, Davi sentiu bater-lhe o coração, sabe quem é? É quem tem o Espírito de Deus. Lá no mundo o cara peca, a mulher peca, rouba, faz adultério, mata, e não tem remorso nenhum, amigos. Aqui dentro a gente tem remorso. É a primeira evidência de que o pecado está sendo tratado. Vamos valorizar. Quem ainda sendo fraco peca, mas sente, confessa, porque lá no mundo pecado é festa, pecado é currículo. Beber droga, fazer festa, bacanal, família, imoralidade, droga, lá é festa. Aqui a pessoa vem para Jesus e ao primeiro momento de uma tentação ou de um deslize, a alma dela bate. Que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus está dentro dessa pessoa, dizendo, não vai, não vai, não vai por esse caminho. Aí, a igreja, ou nós, somos carrascos, e dizemos que se essa pessoa confessar o seu pecado, vai descer sobre ela a espada. Ela não vai poder estar mais na igreja, ela não vai poder mais servir a Jesus, ela não vai poder mais ser aquilo outro. E o diabo diz, está vendo? Não dá ouvido ao Espírito Santo e não confessa o teu pecado para você não sofrer o escárnio dos irmãos da igreja. E essa pessoa começa a esconder o pecado e o diabo começa a fazer ninho no coração dela, levando para o inferno com a nossa ajuda. Porque nós somos tão rigorosos que nós achamos que quem confessa e deixa não merece misericórdia. Mas a Bíblia diz, o que confessa e deixa merece toda misericórdia. Como Davi disse aí, eu vou cair na mão do Senhor, porque são muitas as misericórdias na mão dos homens. Nós somos uma igreja salvadora, redentiva. Aí vem o segundo passo difícil. Lá no mundo não precisa confessar. No mundo não precisa. No mundo tem que dar delação premiada para ganhar dinheiro.
No mundo eu te ofereço milhões para tu dizer alguma coisa que pode ser... Aqui o crente saudável veio servir Jesus. Está aqui e diz, olha, doeu. Eu sei que eu vai ter consequências, mas eu não vou conviver com o pecado, eu vou confessar. Se eu pequei contra meu marido, eu vou confessar. Se eu pequei contra minha esposa, eu vou confessar. Se eu pequei contra meus filhos, eu vou confessar. Eu vou confessar se eu pequei contra Deus. Glória a Deus, meus irmãos, por quem confessa e deixa. Esse é o ambiente. E alguns ficam esperando assim, mas agora eu quero ver como a igreja vai proceder. Eu quero ver como Jesus vai proceder. Religiosos da época viram uma mulher pecando e disseram assim, eu quero ver Jesus. Jesus ou vai mandar matar, ou ele não presta. E lá vem no culto aquela mulher e chega com Jesus, está aqui Jesus, digno de apredejamento. Nós queremos ser uma igreja de dogmas, de regras estabelecidas por nós, ou nós queremos seguir Jesus, ou nós queremos ser cristãos, ou nós queremos olhar como é que o Espírito de Deus quer tratar uma pessoa para salvar essa pessoa. Eu não vou tratar um cristão como se fosse uma pessoa do mundo que vai se aproveitar do amor, da misericórdia de Deus para continuar pecando, porque isso quem faz é quem não é salvo, é quem não tem a natureza divina. O apóstolo Paulo diz no capítulo 6, como permaneceremos nós no pecado, nós que de lá viemos? E o temor de Deus e a fragilidade que nós temos e a misericórdia dele nos estimula a não pecar. É como um pai e um filho. Se o pai só bater no filho pelo pecado que ele faz, o filho continua dizendo, eu vou continuar pecando porque o máximo que eu pego é uma palmadinha. Agora, se o pai abraçar o filho, chorar com o filho diz, eu não vou pecar mais, porque eu não quero entristecer meu pai, quem me ama, quem cuida de mim, eu não quero entristecer. Eu não quero entristecer. Assim que funciona numa igreja, no meio de um povo salvo, correções em função do pecado. Aí o crente é o único que sente remorso quando peca, que é ensinado a confessar e procura confessar contra quem pecou primeiramente. Não precisa abrir a boca para todo mundo para aumentar pecado, como eu disse que estão fazendo hoje. A Bíblia diz, quando você vê alguém pecar, examine-se a si mesmo. Ou vá lá você e converse com ele. Eu queria convidar vocês aqui para me ajudarem nessa caminhada de saúde espiritual de todos nós. Se vocês me verem pecar, por favor, me confrontem. Evitem que eu continue pecando. Evitem que eu cometa um escândalo. Mas se você vê seu irmão, seu filho, seu esposo, sua esposa, vá lá, a Bíblia diz, quem é espiritual, vá lá com ele. Se ele se arrepender, você salvou o irmão e os pecados, multidão são perdoados. Cadê você para a gente fazer isso, para dar saúde para o povo nosso? Por que tem que fazer só um escândalo? Por que tem vindo na igreja, nas redes sociais, fazer um escândalo? Por falta da gente tratar corretamente, como a Bíblia diz, vá lá. Se a pessoa te confrontar e te insistir, convida outra pessoa para conversar com ela, não é para passar vergonha e nem para fuxicar, é para dar oportunidade para ela o mais rápido possível, sair daquela trilha de morte. E se ela resistir, conversa com o pastor, conversa com a igreja, para que vá com ele também, para ver se ele desperta, abre os olhos, se ela abre os olhos e continua a vida cristã. Se resistir, quiser viver falsamente na igreja e quiser contaminar como fermento, considera-o como estranho, mas em último caso, porque nós existimos para salvar, o mundo está perdido, nós não existimos para mandar ninguém para o inferno. E a Bíblia diz isso. Assim Jesus faz. Se você quer fazer diferente, cuidado, que amanhã vai ser você. E a Bíblia diz,
Não faça, não queira com o outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Se você pensa, quando são os outros, diferente de você, você é hipócrita. E Jesus não gosta de hipocrisia. Cuidado, pode ser você. Vamos para frente. Seja qual for a vida, Davi, predomina em Davi vitórias e bênçãos. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Não era perfeito. Eu quero ser segundo o coração de Deus, sabendo que não sou perfeito, lutando contra o pecado. Davi deixou para a gente o hino que a gente termina hoje, essa história toda de reis, de Samuel, de Davi, de Saul, com a seguinte oração, produto dessa sua experiência de vida toda. Olha o que é a oração de Davi, nesses momentos tão interessantes da vida de qualquer um de nós. Se você puder, abra comigo, nós vamos terminar. Salmo 51. Olha só. Olha só. 51, exatamente nessa fase da vida de Davi, ele escreveu esse texto. Ele já tinha escrito um outro, no qual ele mesmo errou, que é o Salmo 20. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Quem confia em carro, em exército e cavalo, cai e morre. Nós permanecemos de fé, em pé, porque confiamos no Senhor. Salmo 20, verso 1. Agora olha aqui. 51, Salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga, Senhor, as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti pequei. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a tua sabedoria. Purifica-me com esopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que eu exulte. Os ossos que estão esmagados, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas transgressões, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus! Não peque, não é da sua natureza, mas se pecar, temos um advogado diante do Senhor. Vai em paz e não peques mais. A tua fé te salvou.